Oi, eu sou Isabela, de Sociedade AV, e hoje nós vamos falar sobre Para Poder Viver, da Yeonmi Park. Esse foi o livro escolhido, um dos livros escolhidos para o Clube de Livros do Infinistante, que é o Clube de Livros da Mel, do Mary Wonderland, o Serendipity, a Loma e a Maki. Eu sempre confundo os nomes, a Loma e a Maki. E esse mês elas escolheram dois livros, que é a Loma, ela mora na Coreia do Sul, e muitas pessoas, elas falaram, muitas pessoas têm curiosidade sobre isso, ainda mais agora com o K-pop em alta e tudo mais. Então escolheram dois livros, que é o Para Poder Viver, que fala sobre a Coreia do Norte, que a Yeonmi Park é uma pessoa que conseguiu fugir da Coreia do Norte com a família, e ela conta a história dela, e o manual de sobrevivência do K-pop. Eu não lembro se é isso, mas eu vou botar a foto do livro que é aqui, que é o da Baby Duty. Enfim, e eu só li o Para Poder Viver, porque eu até queria ler o da Baby Duty, mas eu não tinha como consegui-lo. Então, li o Para Poder Viver. Longa, introdução longa, mas enfim. E a leitura desse livro foi bem difícil. Para quem não sabe, a Coreia do Norte vive um regime comunista, totalitarista e completamente fechado. Né, caso vocês acompanhem aqui o canal, vocês sabem que a gente está fazendo um projeto de distopias, né? Todo mês a gente está lendo uma distopia diferente. E esse mês de maio a gente está lendo 1984. E logo no começo, quando eu estava lendo Para Poder Viver, nas primeiras páginas, que o livro é dividido em 3 partes, tá? Uma parte que conta a vida dela na Coreia do Norte, uma parte que conta como foi a vida dela quando ela fugiu para a China, e a terceira parte que conta como foi a vida dela quando ela conseguiu chegar na Coreia do Sul. E nessa parte da Coreia do Norte, à medida que eu estava lendo, só vinha 1984 na minha cabeça, e é uma coisa assim, real, é tipo uma distopia do mundo real mesmo. E tem até em algumas partes que a Yeonmi, ela menciona 1984, acho que ela menciona 2 vezes, e tem uma vez que ela fala da Revolução dos Bichos, dizendo que acha a Revolução dos Bichos é uma cópia da vida dela, né, que ela conseguiu ler, ela teve essa identificação enorme. Então, tá aí, né? Se alguém precisa, assim, tem dúvidas sobre que existe distopia no mundo real. E eu até falei pra Marina quando eu tava lendo, e pra algumas outras amigas, que o pessoal, né, sempre ficava falando com as distopias YA, agora que teve Jogos Vorazes, Divergente, etc. E ficava falando, nossa, essas merdas todas acontecendo nos Estados Unidos e ninguém faz nada. Mas tá aí a Coreia do Norte, não é mesmo? Enfim, pra quem não conhece a história da Yeonmi Park, ela já deu várias entrevistas, né, várias declarações, palestras contando da história dela. E no livro ela também vai explicar isso depois quando chega na Coreia do Sul. E eu não lembro exatamente, vocês sabem que eu sou péssimo para lembrar nomes específicos, mas em uma dessas palestras foi a primeira vez que ela realmente contou a história dela assim pro mundo, e foi o que a incentivou a escrever esse livro, porque ela sempre tentava se distanciar um pouco do que aconteceu com ela depois que ela conseguiu escapar, conseguiu a liberdade dela. Mas na Coreia do Norte, a geração dela já viveu uma vida que elas não recebiam a ração do governo, né, a alimentação do governo diária, e tipo, nunca, era muito difícil receberem alguma coisa, eles mesmo que tinham que ir atrás. Eles não tinham mais acesso gratuito às roupas, uniformes, etc. da escola, então se não tinham, também não podiam ir. Apesar da escola ser gratuita, ela fala sobre como na escola tudo que eles aprendiam também era em torno do grande líder, né, dos líderes lá, e dos Kim. E como tudo era envolto em propaganda, a própria matemática, a história, os livros para as crianças lerem, as músicas, tudo, os filmes que passavam na Coreia do Norte, é tudo propaganda, né, reverenciando esses líderes, né, os Kims. Teve o pai, o filho, agora está no neto. E ela vai falando toda essa parte, e para ela, eu acho que choca mais, assim, pelo menos o que chocou mais para mim, é que ela vai contando
Coisas assim tão sutis que a gente já percebe de cara que é, sabe, impensável uma coisa dessa, é totalmente bizarro, é cruel. E ela vai falar assim com uma forma tão sutil, tão singela, que a pessoa percebe que para eles era normal, que era completamente normal aquilo, que eles não conseguiam pensar que tinha uma coisa diferente em outra parte do mundo. E ainda mais porque tem essa propaganda enorme dentro da Coreia, dizendo que a Coreia é o melhor país, não é império, é a região mais rica do planeta, mais invejada e tudo mais. Então eles não param em pensar, deve ter alguma coisa diferente em alguma outra parte do mundo. Apesar deles também terem esse contrabando de filmes ocidentais e mesmo dos filmes da Coreia do Sul, onde eles viam coisas diferentes e várias comidas e etc. E eles não pensavam que isso realmente existia, pensavam que era só um filme, não pensavam a fundo, pelo menos no caso da Yeonmi Park. E é uma coisa muito bizarra, porque já pra gente, né, é difícil para nós imaginarmos realmente uma situação assim como da Coreia do Norte. Pra gente isso é o bizarro. Mas a propaganda que eles sofrem lá desde o berço é tão forte que pra eles não, isso é uma coisa meio inconcebível no mundo da gente. Que a Yeonmi até fala, é uma coisa no livro que fica assim muito, muito, muito forte. E na cabeça dela a ficha só vai cair que realmente a Coreia do Norte é horrível, que os líderes na verdade são péssimos, depois que ela vai fazer uma missão nos Estados Unidos e que ela conta a história para um mendigo e ele se emociona e a ficha dela vai caindo realmente, porque ela escutava pessoas falando. Tem uma situação na parte que ela já tá na Coreia do Sul, que ela tá participando de programas e ela fala sobre como ela acha que algumas das garotas da Coreia do Norte que estão contando a história delas estão exagerando, porque nunca que era tão ruim assim. Apesar de tudo que ela passou com a irmã e com a mãe, com o pai, ela e a irmã já ficaram meses e meses sozinhas, tendo nada para comer além de plantas silvestres e animais, libélulas, etc., só para tentar não morrer de fome, não ter, né, acabar em inanição e morrer por falta de comida. E apesar disso tudo e outras coisas, né, ver pessoas sendo mortas na frente delas, no caminho para a escola, ter corpos na rua, porque ninguém foi lá recolher e tudo mais, ela acha que as pessoas estão exagerando no que contam. E quando ela está na universidade na Coreia do Sul, ela tem história da Coreia do Norte, ela estuda e ela fica super retraída e não fala com ninguém e acha que é meio exagero porque não consegue se tocar. Isso ela é novíssima. Então vocês imaginam, uma pessoa nova assim, acho que na época ela tinha 20 anos, 21 anos, por aí. A ficha não cai, apesar dela sempre lutar, ela ter conseguido sair da Coreia do Norte com 13 anos e passar por mais um monte de merda. Ainda assim, a ficha dela não cai da real crueldade da situação inteira. E isso é muito assustador. Então, uma pessoa que vive lá há muito mais tempo, é idosa e tudo mais, como é que vocês acham que está a cabeça dessa pessoa? É muito difícil ter essa quebra de realidade. É muito. E é uma coisa bem forte. Depois de ler o livro, eu até assisti The Propaganda Game, que tem na Netflix, foi a recomendação da Marina, que a Marina ficou empolgada com a ideia do Infinistante desse mês e também leu Para Poder Viver. Ela me recomendou assistir The Propaganda Game e eu assisti ontem à noite, né? Estou gravando isso na terça mesmo, por isso não saiu vídeo ontem, porque eu tinha terminado o livro, mas não tinha conseguido assistir o documentário, eu queria assistir para poder fazer esse vídeo. E nesse documentário vai falar justamente sobre essa propaganda da Coreia do Norte, como é tão forte, tão absurda. E o filme começa esse cara espanhol, ele consegue permissão, entra em contato com outro espanhol que vive na Coreia do Norte, Alejandro, e Alejandro organiza para esse cara e uma pequena equipe poder entrar na Coreia do Norte e fazer um documentário. Mas também eles só são permitidos na capital. Eles não têm permissão para sair do hotel sem estar acompanhado. Eles nunca ficam sozinhos. Tem até uma parte do documentário que ele fala: pela primeira vez em 3 dias estamos sós. E isso não dura tipo 3 minutos, porque aparece alguém para ficar com eles no mesmo instante.
e é bem bizarro. Ele fala... Ele tipo, traz especialistas para falar sobre, né, tem tudo o que está acontecendo quando ele está lá na Coreia do Norte, tem pessoas explicando, tem depoimento de uma das pessoas que conseguiu fugir da Coreia do Norte, dizendo as coisas que acontecem e como é acobertado, porque a capital da Coreia do Norte é maravilhosa. Tipo, você vê assim tudo limpo, tem um monte de gente, geralmente é como fica as pessoas que têm o maior status dentro da Coreia do Norte, então as coisas são melhores. E claro, né, foi tudo preparado para recebê-lo. E mais ou menos na metade do documentário ele fala: a propaganda é tão forte, que até eu mesmo estou quase começando a acreditar. Mas tem inconsistências, ele fica o tempo todo, tá, tem prédios novos, tem parques de diversões absurdos, tem parque aquático, mas de onde está vindo o dinheiro para fazer tudo isso? De onde vem? E não tem resposta. E tem uma coisa que também é mencionado no livro da Yomi, que tem até trechos do primeiro depoimento, assim, importante, sem ser nos programas da Coreia do Sul, fora na Inglaterra, se não me engano, em alguma coisa da ONU, eu acho. Tem até um trecho desse depoimento num documentário desse cara, né, da propaganda gay. E ele vai apontando como essa coisa que eles falam, tem uma doutrina deles, acho que é Juju, alguma coisa assim, que a Yomi fala no livro dela e que o pessoal fala lá na Coreia do Norte, né, os representantes com quem ele vai conversar, e ele pede para alguém sumarizar isso e ninguém consegue. Diz, não tem como sumarizar, você tem que vir aqui e ver como a gente vive. Um dos especialistas que estuda a fundo a Coreia do Norte, ele disse, não tem ninguém que nunca vai conseguir sumarizar, porque é uma ideologia que fala nada com nada, e se ninguém entende, ninguém explica, ninguém questiona. E como eles são colocados desde bebês para acreditar nisso, ver isso e levar isso fielmente como se fosse, sei lá, uma Bíblia ou Deus ou coisa do tipo, eles também nem consideram questionar, porque é uma coisa bem presente no livro da Yomi. Ela fala sempre como ela não tinha capacidade crítica, ela não sabia pensar por si mesma. Quando ela chega na Coreia do Sul e está lá sendo reabilitada, por assim dizer, uma das professoras pergunta, qual é a sua cor preferida? E ela disse que ela entra em desespero, porque ela não sabia qual era a resposta certa. Ela nunca tinha tido tempo de pensar qual seria a cor preferida dela. E ela tem medo ali de falar alguma coisa que seja errada. Então, quando a professora diz, por exemplo, minha cor preferida é rosa, ela no mesmo instante disse, minha cor preferida é rosa, porque ela acha que aquela é a resposta certa. Ela não entende que ali é a opinião dela. E ela fala que acha muito estranho também porque tudo nas conversas com o pessoal da Coreia do Sul, né, os sul-coreanos, sempre perguntam o que você acha, qual a sua opinião, do que você gosta. Isso pra ela é bastante alienígena, porque é uma coisa que ela nunca teve, nunca precisou da opinião dela, tudo era a opinião dos líderes, o que os líderes queriam, o que achavam, qual era a ideologia, nada partia dela. E ela tem um pouco, né, dessa questão de não saber o que fazer. E ela até fala assim que tudo que ela passou, porque ela passou por muita coisa. Eu não quero entrar em detalhes aqui, que apesar de ser uma não ficção nessa história dela, caso vocês tenham interesse a ler, é bom vocês saberem dessas coisas pelas palavras dela, né? Não das minhas, apesar de eu estar falando no geral da vida dela. Enfim, e depois de tudo que ela passou, ela tá passando assim, digamos assim, um estresse pós-traumático. E ela não tem noção do que é isso também. Tanto que assim que ela chega na Coreia do Sul, ela fica super isolada. Ela tem medo, ela não quer chegar perto de ninguém, ela não quer sair de casa. E não entende nada, assim, sabe? É bem perturbador a história toda. E é muito bizarro. E no final desse documentário, The Propaganda Game, todo mundo fala... Ninguém quer realmente a unificação da Coreia, apesar dos absurdos da Coreia do Norte, porque a Coreia se tornando uma só vai dar prejuízo para a Coreia do Sul, porque ela que vai ter que arcar com toda a organização, o desenvolvimento daquela Coreia que ficou para trás. E o Japão não quer porque vai ter um inimigo muito grande, muito perto, né? Mas esse maior é uma potência muito grande, muito perto dele, e eles não querem. A China não quer porque ali é um meio de ele
digamos assim, ser importante, por assim dizer. Ele é uma ligação entre Estados Unidos e a Coreia do Norte, porque ele é ali no meio termo, ele tem relações amigáveis com a Coreia do Norte, e se os Estados Unidos querem fazer qualquer coisa, precisam deles. Os Estados Unidos não quer, porque de qualquer forma ele está ali, né, disponibilizando sempre armas para a Coreia do Sul, para a China, para o Japão. Então é tipo um jogo assim, só de capitalismo, o que é bem bizarro quando você para pra pensar que, né, nessa conversa tida como um socialismo, um comunismo da Coreia do Norte. Porque eles dizem lá, não queremos o imperialismo, e é justamente o imperialismo que está impedindo que a Coreia se una, isso de todas as partes. Então, quando a gente pensa nessa distopia, a gente fica, mas ninguém faz nada. Tem uma coisa real acontecendo no mundo, ninguém faz nada. Nem os bombardeios na Síria, em várias partes da Ásia, quando estava tendo na Turquia, todas as merdas que acontecem nos países africanos, ninguém faz nada, porque as pessoas só querem achar formas de lucrar. Enquanto elas estiverem lucrando, elas não se importam realmente com o que está acontecendo no mundo. Então, né, e fala até uma coisa muito importante num documentário também, fora isso, que as pessoas falam da Coreia do Norte de forma séria apenas quando se trata das bombas, dos experimentos nucleares. Qualquer outra notícia eles tratam com paródias e escárnio, etc. Nunca falando sério. Então é uma grande piada e ninguém nunca pensa nos nossos coreanos, que são as pessoas que mais sofrem com isso tudo. E é basicamente isso. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para o link de compra, caso vocês tenham interesse. The Propaganda Game tem na Netflix, então vocês podem procurar e assistir, tem 1h30 por aí. Caso vocês tenham lido o livro ou conheçam outros documentários sobre, por favor, comentem aqui embaixo para eu saber também, poder assistir. E é isso, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!